Vamos falar sério agora? Vamos falar sério do caso da Juliana Garcia, a moça de 35 anos que foi brutalmente agredida com mais de 60 socos pelo namorado, o cara chamado Igor Cabral, dentro de um elevador lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa moça falou pela primeira vez, gente. Ela disse que o momento é delicado e que vai focar na recuperação dela. Ela teve fraturas no rosto e no maxilar, deve passar por uma cirurgia e diz que conta com o apoio das amigas como uma verdadeira rede de apoio, né? A discussão do então casal começou num churrasco que eles estavam fazendo com amigos devido a ciúmes. Ela entregou o celular para o Igor para mostrar que não tinha nada a esconder, porém ele pegou, jogou o celular da vítima na piscina e aí depois de tudo que aconteceu ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em prisão preventiva. Segundo a polícia, o crime está sendo tratado como tentativa de feminicídio e a investigação está apontando que a Juliana já havia sofrido outras agressões e era alvo de violência psicológica constante. Ou seja, não foi a primeira vez, né, Carla? Não foi. E ela já tinha também dito, né, em uma outra oportunidade, ela também deu uma entrevista para o pessoal da Record, dizendo que ele incentivava que ela se matasse. Veja só. Que loucura, ele é uma né? pessoa ruim. Lembra que ele disse que ele teve uma crise claustrofóbica, um surto? Olha o que a Juliana vai escrever num bilhete que ela entrega para a autoridade policial. Não sei se o Fefe tem ele aí, mas ela escreve o seguinte: eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ela não sai do elevador porque ela está com medo, gente. Ele começou a me bater e disse que ia me matar. Ou seja, não tem surto claustrofóbico nenhum. Tem intenção, tem dolo, tem vontade, né? Graças a Deus, essa moça está viva. Mas dependendo como, né, do local onde ele pudesse pegar um soco ali com mais, né? Eu fui bom, para quem não sabe, eu fui dentista por 20 anos. É mesmo? Você não sabia disso? Não sabia, cara. Eu fui dentista por 20 anos, com consultório, aquela coisa toda. E Mas parou. Eu tive com muita dor no coração, eu tive que parar porque eu comecei a acumular trabalho em redação de revistas, aí comecei a trabalhar em rádio, em televisão. Porque ser atendido por você deve ser um negócio muito da hora, Regis. Não, era muito, era muito legal mesmo, porque a musiquinha legal, a sala de espera do consultório era uma doideira, porque tinha presidente de empresa junto com um punk careca, era um negócio doido. Eu não sabia desse teu passado. É verdade, fui dentista. Então, assim, ela provavelmente teve trauma, que a gente chama de... Sim. Ela vai precisar fazer uma cirurgia, ela vai precisar... ela teve um trauma severo, que a gente chama de trauma bucomaxilo facial. Caramba. Tá? E assim, ela provavelmente não vai fazer uma única cirurgia, porque se ela teve comprometimento mandibular, teve comprometimento do maxilar, ela vai ter que fazer... E é complicado, porque muitas vezes esse tipo de agressão leva a prejudicar outros órgãos. Então, se tem comprometimento neurológico da face, do soalho da órbita. Então, ela está no maxilar aqui, né? Principalmente nessa junção. Então, ela provavelmente teve fratura de côndilo. Coitado, que é a parte da mandíbula que liga ao restante. Sacanagem, a bochecha aqui, ela conta, tem uma parte aqui também perto do globo ocular, os médicos explicaram, e no nariz. A parte do tecido muscular é mais fácil de regenerar. O grande problema é a estrutura óssea, o quanto a estrutura óssea foi comprometida. E esse é o problema. E ele, pelo que a gente entendeu, né, até os médicos explicaram, foi tipo, você tem aqui todo o rosto, mas ele acertou muitas vezes numa parte só do rosto. Então parece que um pequeno afundamento aqui. Enfim, gente. Ou seja, vai ficar marcada para o resto da vida. Não é uma coisa que vai ser recuperável, né? Pode ser recuperado do ponto de vista físico. Tem uma pergunta, assim, veja bem, olha bem o que eu vou dizer. Não deturpem e não tirem do contexto. Claramente, essa agressão não foi a primeira. Sim, ela já vem numa... Então, aí, a pergunta que não quer calar, e eu sei que você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo o programa, também está se perguntando a mesma coisa. Se não foi a primeira vez, por que essa moça continuava com esse cara? Então, eu posso ajudar a explicar. É o ciclo de dependência, né? É o ciclo da violência. O ciclo da violência, Regis, é muito difícil. A vítima... Quando ela está dentro desse ciclo, ela tem muita dificuldade de enxergar. Porque o próprio agressor,
que é um bom manipulador, ele vai tirando a sua rede de apoio. E quando a gente fala das mulheres, ele vai criando todo um cenário de vergonha, de medo. Então, a vítima tem medo de falar, a vítima tem medo de contar, sabe? A vítima tem uma vergonha, porque não é fácil você chegar e falar, olha, porque as pessoas vão falando, pô, esse cara é estranho, hein? Esse cara é estranho. E aí, como ela... Pô, mas a minha amiga me falou que ela era estranha, minha prima, a minha mãe já tinha, né, me dito algumas vezes. Você contar as violências que você recebe, isso não é algo fácil, principalmente quando a gente está falando de violência emocional e a psicológica. Porque ele deve ter falado coisas horríveis para essa moça, gente. Imagina. É que a gente está vendo agora a agressão física, ela é muito chocante. Mas a agressão emocional e psicológica, ela é tão destruidora quanto. Porque não tem osso para você colar, sabe? Não e tem assim, nada. Tem muita gente que vai olhar e sempre olha do outro lado da história, né? Falando assim, não, mas essa moça deve ter traído ele várias e várias vezes, por isso que ele agiu assim. Não, jamais, não justifica. Calma. Independente do que ela tenha feito ou não, se ela tiver traído ele 100 vezes, em nada uma imagem dessa pode ser justificada. E de novo, então, ela podia não existe discussão em relação a isso. Nenhuma agressão Ela se justifica, podia ser, vai lá, vai chifrar o cara pra caramba. Dane-se. E aí, dane-se. Exatamente, porque se resolve as coisas assim. É uma masculinidade muito frágil. E, de novo, olha o que a gente trouxe para vocês ontem. Quem mantinha uma relação extraconjugal era ele. Inclusive, essa mulher o expôs nas redes sociais. Você entra lá no Twitter, tá cheio, né, de mensagens que ele trocava com ela, né? Inclusive, ela é uma mulher trans, mas a gente trouxe isso aqui muito bem. A gente não tem nada a ver com isso. Sim. Mas ele se relacionava com uma mulher. Uma outra mulher, não era ele. Veja só como é sobre ele. Ele está buscando nela aquilo que ele fazia. Exato. Entende? Não o que ela fazia. Porque Exato. quem era ali o canalha da história, desculpa, eu detesto usar esses termos. Mas é verdade. Mas era ele. É verdade. Entendeu? Então, como ele fazia, então ele parte do pressuposto que ela também fazia. Agora, a família dele resolveu falar, viu? Resolveu falar, inclusive, e divulgou uma nota alegando não ter qualquer envolvimento com esse crime. Eles dizem estar consternados e estão reforçando que são trabalhadores e que estão sendo injustamente alvo de ameaças. A defesa também denuncia que endereços de vários familiares aí do Igor têm sido expostos nas redes sociais. Isso é um outro absurdo, né, gente? Absurdo, cara. Porque, assim, a família dele é dele. A família dele, inclusive, mora em outro estado, tá? Não tinha contato com ele. Ele está no Rio Grande do Norte. A família dele está no Paraná. E, de novo, a família dele não pode ser responsável por um homem de 29 anos. Ele, né, já não é um ser humano pensante, sabe? Ele tem a maioridade civil e penal. Posso te falar? Não é responsável diretamente pelas ações, mas pode ter tido uma contribuição significativa na formação desse cara. Sim, a gente Quais são os valores desse cara? Então, a gente precisa entender como eu sempre digo isso, como é que nós estamos criando os nossos filhos homens. Porque tem um pai e tem uma mãe. Mas, no que ele se transformou completamente... Não, olha... Paulo, eu conheço várias pessoas que vêm de famílias muito desajustadas. São pessoas ótimas, tá? Elas escolhem outros caminhos, inclusive se afastam, sabem que tem famílias que são tóxicas, isso é uma realidade. Fato. Isso. E tem pais incríveis que, infelizmente, os filhos também dão errado. Então, assim, é difícil a gente julgar essa família agora, mas ele tem um comportamento que é completamente irracional. Esse moço, de novo, é uma outra pessoa que precisa ser estudada no campo da psicologia clínica e da forense. Ele é uma pessoa completamente descontrolada, narcisista, ele só fala dele, ele não assume a culpa. De novo, quando ele agride ela... é porque ele está mostrando o que ele já fazia de errado. Só que fica fácil falar, olha, foi ela fez isso, ela fez aquilo. Gente, não tá bom para você? Filho, a fila anda. Primeiro porque ele não é um homem que, se ela falar, é um bicho feio. Não, um homem bonito, tem uma boa aparência, aparentemente trabalhava, era um esportista também. Esses caras marombados... são narcisistas por natureza. Você acha que todo marombado é narcisista? Todo marombado é narcisista. Essa coisa do culto ao corpo, dessa coisa de... E normalmente, você pode botar a foto do cara aí, o marombado, você vai ver que assim, ele é marombado aqui na parte de cima. Aí a perninha é perninha de grilo. Você tá, perninha de grilo, pode apostar.
Por quê, cara? Porque esses caras, os marombados, quer eles admitam ou não, eu tô nem aí, são narcisistas, cara. Eu acho preconceito. Não, não é preconceito não, cara. Essa coisa do culto exagerado ao corpo. Eu quero parecer o Hércules, o Maciste. Mas o cara pode ter excelência, querer de alguma forma que o corpo dele seja uma excelência. Já conheci muito marombado, gente boa, que, tá tranquilo. A excelência, quando ela... Excelência é isso aí. Excelência é isso aqui. Você acha que é isso aí? Isso aqui, ó, o músculo lasanhoide aqui, aí o fettuccineano que segue aqui, depois eu vou contar os outros músculos que eu tenho aqui. Mas assim, todo marombado é narcisista, quer ele admita ou não. Uma questão, eu estava conversando com médicos também ontem sobre a questão dele, e assim, a gente não tem essa informação, tá? Mas possivelmente ele estava fazendo uso também, né, de anabolizantes e de testosterona de forma indiscriminada. A testosterona é um hormônio masculino super importante, né, para a vida do homem. A mulher também tem esse hormônio em quantidades muito menores, mas é o hormônio daquela... O que tem para fazer? É um hormônio que te deixa mais, sabe, viril, mais... Marombado. Né? E aí, se você está fazendo uso indiscriminado desses hormônios, e infelizmente muita gente faz, porque acha, não, que bobagem, eu vou tomar mais, você vai perdendo o controle. Por isso que qualquer medicamento, você precisa de acompanhamento médico. Claro, lógico. Eu vou falar agora para vocês que esses caras que ficam tomando testosterona é porque estão com a testosterona baixa, se é que vocês me entendem. Não, mas hoje você, por muitas vezes, tem gente que injeta testosterona no bumbum para dar aquele... Tem gente que injeta... Bom, deixa eu ficar aqui. Vamos lá. Deixa eu falar uma outra coisa importante, Carla Albuquerque. O advogado me pede Não, de falar. pelo amor de Deus, temos Carla Albuquerque aqui, né? É outro nível de programa. Por favor, já vai chegar o Adriles. A gente, na época do Pediri... Eles vêm aqui hoje? Não, vem online hoje. Na época do Pediri, eu aprendi até sobre caverjete. Agora, Carlinha, tem uma coisa que está gerando polêmica nesse caso ainda dos 60 socos. Eu vou explicar. A Juliana, gente, relatou que a juíza responsável pela audiência de custódia não teve estômago para assistir ao vídeo completo das agressões. Mesmo assim, ela manteve a prisão preventiva do agressor, Igor Eduardo Cabral. A Juliana disse estar se recuperando aí aos poucos, que vai reconstruir a sua vida bem longe dele. Ela classificou o caso como uma tentativa de homicídio e relatou ainda ter sido alvo de violência psicológica antes do espancamento. Nós vimos o vídeo, o que o cara fez e assim, não tem nem o que falar, né, gente? Mas não é preocupante quando uma juíza pode não analisar aí uma prova completa. É isso que eu quero talvez colocar aqui para Carla, assim, uma discussão, né? Eu entendo plenamente o comportamento da juíza, plenamente. Acho que faz sentido do ponto de vista nosso, de olhar para o vídeo. Até como mulher, né? Nós fizemos isso aqui neste programa. Sim. Nós não exibimos este vídeo que você está vendo aí. A única coisa que a gente fez aqui no programa é pegar essas imagens e colocar um frame só para vocês terem uma ideia, porque eu acho extremamente pesado e apelativo. Foi uma decisão editorial nossa de não exibir o vídeo. A minha única dúvida é, uma juíza diz que não conseguiu assistir o vídeo inteiro, mas ela não tem obrigatoriedade de ver as provas todas? Não, ela tem obrigatoriedade de ver as provas. De ver tudo, de assistir tudo para fazer uma análise? Não, o que acontece? Quando a gente fala de uma prova, né, o juiz pode pedir uma degravação. O que é isso, gente? Uma degravação. Então, nós temos um vídeo, alguém vai degravar, vai explicar o que contém neste vídeo. Então, vai relatar, aí a juíza lê. Ela não necessariamente precisa ver essas imagens. Ela pode optar por ver ou não, mas existe uma degravação, e a degravação é muito explícita, então ele vai pegar lá, do minuto tanto a tanto vai acontecer, o agressor fulano de tal desferiu tantos socos na região, e eles vão contando, né? A descrição é até em segundos, exatamente, né? Tipo, a 1 e minuto muito... e 43 segundos. Exatamente. Tantos socos na região direita, esquerda, na parte superior da face. E a juíza também, e a gente tem que entender o seguinte, essa é uma audiência de custódia, sim, não é... Ela não teria obrigação de assistir o vídeo. E aí, a custódia, o que a custódia vai fazer nesse momento? Vai entender, porque assim, a polícia está pedindo, né, a prisão
temporária dele, né? Que é uma prisão cautelar, porque entendeu que ele é uma pessoa extremamente perigosa, que ele pode sair dali e voltar a agredir essa vítima ou outras vítimas dele, né? Então, ela vai procurar ver se esse pedido de prisão atende aos requisitos legais. Então, quais seriam os requisitos legais? Um desses é esse, né? Se ele pode atrapalhar o curso das investigações, né? O curso ali do processo. Se ele pode colocar... Se ele pode ter risco de fuga, se ele pode colocar a vida das testemunhas em risco ou da vítima em risco. É isso. Depois, aí ela vai decidir. Então, ela fala, olha, decido que ele fique custodiado, né? Ela não necessariamente precisa ver todas as imagens. Quando ele for aí para a fase processual, que é uma outra fase, depois que o Ministério Público for denunciá-lo, aí a juíza... Tá? Porque esse tipo de crime, o que é crime doloso contra a vida, a gente vai a júri popular. Quando não são crimes dolosos contra a vida, não vai a júri popular. Tecnicamente, ele será decidido. Tem a acusação, a defesa e o juiz. O juiz vai analisar todas as provas, tem toda aquela fase processual. Lembra que a gente está falando aqui? Sim. 421, 422, tem várias fases. Aí, o juiz opta. Ele pode assistir todos os vídeos, ele pode pegar a degravação, que é muito bem feita, tá? É muito bem explícita. Ele vai pedir os laudos. Então, vai chegar, por exemplo, ela passou, né? Enfim, ali pelo IML para fazer o corpo de delito. O que é o corpo de delito? Não é só a vítima, tá? O corpo de delito é tudo. Então, assim, todas essas provas vão para a mão da juíza também. Ela vai analisar, ela vai olhar. E essa é a juíza que vai conduzir o caso, ou o juiz, pode ser um homem também, do começo ao fim, né? Sim. O juiz não muda, ele é imutável. Tá? Então, assim, e vai trabalhar junto com o Ministério Público e vai trabalhar também com o pessoal todo da defesa do acusado ali, né? Do investigado. Muito bem. Olha, gente, são 9h39. Para vocês que estão nos acompanhando nesta quinta-feira, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Estamos com 1.200 pessoas simultâneas aí ao vivo nos acompanhando, mas... menos de 500 likes, Nós Carla. Precisamos de 600, Bora. 700, 800. Bora, meta de 500 agora, hein? Vou mudar a tática. Você, meu amigo e minha amiga, se você acha que eu não estou sendo chato o suficiente, se você quer que eu seja ainda mais chato... Não, mas aí vai dar o efeito contrário. O efeito contrário. Eu acho. Rebote. Você quer que eu dê a mensagem positiva? Eu acho. Tá bom, sempre a sua mensagem positiva então tá tem mais efeito. Então tá bom, eu vou dar se a gente bater o recorde de like, eu vou dar um sorriso e vou mandar uma mensagem positiva para o seu dia. Um sorriso Colgate. Ou não, né? Olha, como dentista. Hoje em dia, o negócio do Colgate sorriso já tá muito bom, né? E o Regis fez odontologia. Exatamente. Olha que top. Não é que eu fiz odontologia, fui dentista. Escuta. Usando roupa branca, tudo. Cara, ficava lindo, maravilhoso. Quero fotos, Regis. Traga fotos amanhã, Regis. Materialidade, queremos materialidade, comprovação.